próximo item 101, o relator desembargador Paulo de Tarso. 101, do SAGE, 101. A parte apelante, a advogada Jane Wade Rodrigues Nascimento. Jane Wade. Apelação Bom civil. dia. Bom dia. Apelação civil da Terceira Vara Civil da Comarca de Caucaia. Apelação de número 005-7706-08-2017. Dispensa a leitura do relatório, doutor. Sim, Excelência. 15 minutos para a sustentação. Primeiro, quero desejar... Referência. Estão me ouvindo? Deixa eu só consertar aí a interferência. Pronto? Sim, doutora, estou lhe ouvindo. Vocês estão ouvindo, advogada? Sim, todos estão lhe ouvindo. Eu quero desejar bom dia a todos. Informar que essa é a minha primeira sustentação, por isso eu quero pedir desculpas por qualquer coisa, tá? Meu nome é Jane e eu estou representando os apelantes. Eu quero cumprimentar cada um de vossas excelências e a todos os presentes. Excelências, aqui trata de uma ação de danos morais e materiais em face da Assembleia de Deus Vida em Cristo e do pastor, que é o Francisco Carlito Rodrigues. No dia 7 de março de 2017, estava marcado um casamento, para fazer um resumo dos fatos, estava marcado um casamento que iria ocorrer após o culto de uma das subcongregações da Igreja Sede, a qual o pastor Carlito Rodrigues é pastor presidente. Ele foi até o bairro, que é o Itambé 2, e estava aguardando ao culto acabar para poder celebrar o casamento. Porém, a Assembleia de Deus, que é uma instituição há mais de 100 anos que existe, eles têm o costume de não casarem pessoas que não professam a mesma fé. Ou seja, eles celebram casamento de dois evangélicos, e não de um evangélico e o outro não evangélico. Eles não têm esse hábito. E a moça, que é a autora, uma das autoras, que na época era noiva, ela já sabia disso, porque ela já frequentava a igreja há algum tempo, então ela já sabia que o pastor não iria celebrar, mas mesmo assim, ela quis que o pastor celebrasse. Então, na hora, o pastor sempre pergunta quando ele vai celebrar casamento, porque ele já celebrou inúmeros casamentos, porque ele já está professando, pastoreia já há mais de 30 anos. Então, ele sempre faz a pergunta, os dois são evangélicos? A moça respondeu que sim, porém o noivo disse que não. Então, o pastor disse que não celebraria o casamento. Mas não ocorreu da maneira como ela disse, que ele humilhou, que ele falou com gritaria, não ocorreu nada disso, até porque ele é um senhor de mais de 70 anos de idade. Na época, ele tinha 65 anos de idade. Ele simplesmente falou que não celebraria porque ele não celebra casamento de pessoas que professam fés diferentes. Mas, apesar da recusa do pastor, o casamento ocorreu, o dirigente da igreja celebrou a união e aconteceu normalmente. Os comes e bebes ocorreu numa casa de uma parente próxima. Isso não foi impedimento para que a união não acontecesse, até porque eles já viviam antes, né, maritalmente, mas eles queriam oficializar. Houve o casamento civil e no mesmo dia eles queriam que tivessem as bênçãos na igreja evangélica. Enfim, poucos meses depois, o casamento se dissolveu, acabou, e ela entrou com ação judicial para requerer danos materiais e morais. No pedido, ela fala que teve gastos, porém ela não provou, e ela estava pedindo uma indenização de R$100 mil. Ou seja, se ela já sabia que o pastor não celebra, que a Igreja Evangélica Assembleia de Deus não celebra casamento de pessoas que professam fés diferentes, então ela já entrou sabendo, já agiu de má fé. Então, assim, a intenção dela já era requerer dinheiro, já era obter vantagem em relação a essa ação. Mas houve a conversação onde foi rebatido todos
os pedidos da parte autora, com provas, com testemunhas, houve a réplica, houve memoriais, e na sentença o juiz entendeu que realmente a parte autora não conseguiu provar os gastos, então ele indeferiu o pedido de danos materiais, porém, danos morais, ele decretou um valor de 100 mil, ele baixou para 15 mil, sendo 10 mil para a Igreja Assembleia de Deus Vida em Cristo pagar e 5 mil na pessoa do pastor Carlito pagar. Porém, Excelência, o pedido assim, como ela já agiu de má fé, porque ela já sabia que o pastor iria negar, então ela poderia muito bem já não pedir para o pastor presidente ou ir para uma outra igreja, ou casar somente no civil, no cartório, já que ela sabia das regras da igreja evangélica, ela poderia não ter pedido para o pastor Carlito, ou então ter informado para ele previamente da situação dos noivos, que ele não era evangélico noivo, e a noiva era, que o pastor já iria afirmar para ela que ele não iria celebrar desde o início. Porém, isso não ocorreu. Então, o pedido é que Vossas Excelências, o pedido é que reitere todos os argumentos que já foram mencionados anteriormente e que possa ser afastado a procedência dos pedidos da inicial da parte autora e pedir a total improcedência desse pedido e reformar a sentença, se fosse possível, é claro. E desde já eu agradeço, tá? Peço desculpas pelo nervosismo, por ser a primeira sustentação oral, e desejo um ótimo dia a todos. Parabéns, doutora, pela sustentação. Não foi Obrigada. demonstrado esse nervosismo, viu? Para ser a primeira vez. Agora sim, Vossa Excelência vai em frente. Ao relator desembargador Paulo de Tarso para o voto. Eu não, senhora presidente, também queria parabenizar a doutora Jane pela sustentação, pela estreia, excelente estreia. Eu passo a leitura da proposta de emenda. Apelação exclusiva da parte requerida, sentença parcialmente procedente para condenar os promovidos em pagamento de indenização por danos morais no valor de R$15 mil, sendo 10 mil atribuídos aqui à Assembleia de Deus, Vida em Cristo, e 5 mil ao promovido Francisco Carlito Rodrigues. Negado o pedido de condenação por danos materiais. No caso, os autores se ressentem de terem acordado a celebração de casamento religioso no dia, lugar e horário previamente determinados conjuntamente com os requeridos, mas não ocorreu conforme combinado. Alegação de possibilidade do pedido, rejeição. Atestado a legitimidade da Assembleia de Deus, Vida em Cristo. Acervo probatório, depoimento pessoal dos autores e prova testemunhal. Danos materiais não comprovados. Danos morais divisados e arbitramento moderado. A ausência de permissivo para o redimensionamento. Precedentes do STJ. Assim, eu voto pelo desprovimento do recurso, senhora presidente. Ao desembargador Raimundo Nonato para o voto. Acompanha o relator, presidente. Da mesma forma, acompanho o voto do relator. Proclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar provimento. O próximo itens, 49,50. 49,50 do SAGE. A parte agravante, Pascoal de Castro Alves. Agravo de instrumento da 39ª Vara Civil da Comarca de Fortaleza, de número 063-765-915-2024. Relator, desembargador Max Willam. Doutor Pascoal, se encontra? A parte agravante, doutor Pascoal de Castro Alves, se encontra? Então, podemos já anunciar o julgamento. Vamos ao desembargador Max Willam como relator para proferir o voto.
Obrigado, senhora presidente. Passo então a leitura e vou ler a parte negritada da emenda. Direito processual civil, agravo do instrumento, execução provisória de multa diária, impugnação ao cumprimento, exigibilidade da multa, ausência de comprovação do cumprimento da obrigação, desprovimento, agravo interno prejudicado. Assim dou por julgados o agravo de instrumento e o agravo interno. Ao desembargador Paulo de Tarso para o voto. Com a relatoria, senhor presidente. Ao desembargador Raimundo Nonato para o voto. Com o relator, presidente. Proclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar e agravo interno prejudicado. PJS 5, item 5. O relator desembargador Max Willam. Agravo de instrumento de número 300.178.797, de 2025. A advogada da parte agravada, Daiane Nayara Alves Colas, se encontra? Sim. Dispensa a leitura do relatório, doutora. Sim. 15 minutos para a sustentação. Senhora presidente, só uma questão de ordem. Doutora Daiane, a senhora fala em nome da parte agravada, é isso? Isso. Perfeito? Doutora Daiane? Oi? A senhora me escuta? Escuto perfeitamente. A senhora fala em nome da parte agravada? Isso, Raimunda Zeli, a parte agravada. É porque está picotando o seu microfone e acaba a gente não ouvindo. Aqui está a parte gravada, mas é bom ela confirmar. Isso. Pronto. Eu represento... Ninguém escuta. Diz aí que ninguém escuta. Ela disse que é pela parte agravada. Isso. Estão me escutando agora? Já sim. Doutora Daiane, aqui pelo sistema do voto provisório, nós estamos desprovendo o recurso. A senhora ainda tem interesse na sustentação oral? Não, nesse caso não. Muitíssimo obrigada. Ok. Então... Mas aguarde aí, ainda. Tá. O resultado vai ser ao final. Ao desembargador Max Willam como relator para proferir o voto. Obrigado, senhora presidente. Vou ler, então, só a parte negritada também da emenda, já que o voto será disponibilizado ao final da sessão. Direito processual civil, agravo de instrumento, obrigação de fazer, plano de saúde, descumprimento de tutela de urgência, falecimento da parte autora, obrigação personalíssima, multa cominatória, natureza patrimonial, transmissibilidade aos herdeiros, manutenção da penhora, recurso desprovido. É como voto, senhora presidente. Ao desembargador Paulo de Tarso para o voto. Acompanho o doutor relator, senhor presidente. Ao desembargador Raimundo Nonato para o voto. Com o relator, presidente. Proclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar provimento. Próximo item 28 do PJE. 2828. Apelação civil de número 02001245. O relator desembargador Paulo de Tarso. O advogado da parte apelante, Wagner da Silva Souza, se encontra? Sim, excelência. Estão me ouvindo? Todos conseguem me ouvir? Dispensa a leitura do relatório, doutor. Sim. Doutor, este processo tem segredo de justiça. É para suspender a gravação? Sim, por favor. Sim. Vamos aguardar a suspensão aí da gravação. Na verdade, a suspensão só da transmissão. Continua gravado, né? Ou não? Não, até a gravação. Ah, sim.